Gente, o presidente Lula sancionou a primeira lei que regulamenta a reforma tributária. O projeto sancionado detalha regras para a cobrança dos novos impostos sobre consumos criados pela reforma tributária. Claro que a gente vai saber agora com quem entende do assunto, né? Nós convidamos o economista e advogado tributarista Danilo Orcida para traduzir para a gente tudo que está sendo feito e foi aprovado lá em Brasília. Tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Boa tarde, Jordevar. Boa tarde a todos que nos assistem em casa. Doutor, eu queria saber o seguinte, com essa sanção, o que foi definido lá em relação à reforma tributária? Olha, em que altura estamos? Até para deixar de uma forma bem clara ao nosso telespectador. No ano passado tivemos uma aprovação de uma emenda constitucional que alterou a Constituição e agora temos a aprovação de uma lei complementar, que se faz necessário para a regulamentação de todas essas mudanças que aconteceram no texto constitucional. Agora, essa matéria foi sancionada, porém com alguns vetos por parte do presidente. Portanto, a matéria ainda retorna para o Poder Legislativo, né? Para avaliar essa questão dos vetos e, ato contínuo, superando esse processo legislativo, entra em vigência. Mas se a gente for colocar, por exemplo, no papel, o que muda em relação ao que existe hoje na cobrança dos impostos? Muda basicamente o sistema e os tributos vigentes, né? De um lado nós temos, de competência da União, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que incide sobre a geladeira, sobre o carro, o veículo, produtos industrializados em geral. De igual forma, PIS e COFINS, que são contribuições de competência da União, esses tributos foram reunidos em um tributo chamado CBS, Contribuição de Bens e Serviços. Então, esses três tributos federais passam a ser um único tributo de competência federal. E os principais tributos dos estados e dos municípios, que é o ICMS e o Imposto sobre Serviços, foram, digamos que, fundidos, reunidos em um único tributo, que será chamado de Imposto sobre Bens e Serviços. Portanto, esses 5 tributos se transformaram, em verdade, em 2 tributos. Agora, é claro que essa reforma ela não vai ser colocada em prática agora. Ela tem um prazo para ir regulamentando, para ir sendo colocado em vigor. Até quando a gente vai ter a regulamentação total dessa reforma? É interessante notar exatamente que não há uma aplicação imediata, Jordevar. Haverá uma transição, um sistema gradual. A partir do ano que vem, será aplicada uma alíquota inicial e os 2 sistemas estarão vigentes. Então, essa alíquota será inicialmente de 0,8%, salvo engano, 0,8%, e ela será aumentada de forma gradativa. A implementação da reforma como um todo, nessa transição de sistemas, finaliza em 2033. Então, estamos falando de uma reforma tributária que será implantada a conta-gotas, né? Não há uma aplicação digamos, de forma imediata. Vai levar 8 anos, né? Eu queria saber da cesta básica, porque foram desonerados alguns produtos que vão fazer parte da cesta básica. Como é que ficou isso? Exatamente. Itens da cesta básica, e aí acredito que a grande discussão era se incluir a carne ou não. No caso, a carne acabou também sendo incluída dentro do rol de produtos da cesta básica com essa desoneração. Houve uma desoneração de itens e também houve a criação do chamado cashback, que é uma tentativa de se fazer aí, uma recuperação dos tributos pagos para as famílias de baixa renda. Né? Quem tem o CAD único, por exemplo? Exatamente. As famílias que estão dentro desse perfil, cadastradas no sistema do governo, poderão fazer essa recuperação do tributo, né? O cashback seria a devolução daquele valor da incidência final em relação a determinado... Quando a gente fala de desonerar, é tirar um imposto, não é isso? Exatamente. Então quer dizer que a cesta básica vai ter mais produtos e esses impostos quer dizer que eles não serão cobrados, eles serão desonerados, é isso, né? Exatamente. Acredito vai ficar mais barato, então? Essa é a tentativa, porque se o produto não baixar o preço, nós estaremos aumentando a margem de lucro do empresário, né? A intenção de se desonerar, de retirar carga tributária, é abrir margem para a redução de preços, né? E naturalmente... Doutor Danilo, eu deixei essa pergunta mais para o final. Nós vamos pagar menos imposto? Olha, eu acredito que esse foi o grande desafio da reforma tributária. Posso dizer que alguns setores, como por exemplo
as famílias de baixa renda foram contempladas dentro de uma desoneração tributária. Mas, naturalmente, que essa reforma ela pode representar aumento de tributação para outros setores. Então, essa pergunta ela não tem uma resposta absoluta. É claro que é por causa disso que vai ser regulamentado. Mas, doutor, o senhor falou que pode ter em alguns setores. Quais que seriam esses setores que poderão pagar mais? É importante destacar, Jordevar, que essa reforma ela não atinge as empresas já inscritas no sistema do Simples Nacional. Então, vai atingir um médio, grande empresário que tem um faturamento anual acima do faturamento limite do Simples. E acredito que, enfim, essa reforma ela vem numa tentativa de equacionar a tributação considerando a capacidade contributiva. Então, eu vejo que esse foi o grande desafio. Nós estamos tratando de uma reforma que está há 20 anos na pauta legislativa e chegar a um texto ideal, dito que sempre foi um desafio. Como é que vão ficar dois setores que eu queria saber? Primeiro, o MEI, né? Como é que vai ficar? Quem é microempresário individual, tem alguma alteração? Não atinge a classe do Simples e o pequeno empresário. Exatamente. Ele continua pagando o mesmo preço? Vai continuar recolhendo de forma... Para quem está, por exemplo, inscrito no Simples, vai continuar recolhendo dentro do sistema de guia única, recolhimento dentro do regime simplificado. Teto mesmo, não vai alterar essas coisas não, né? Esse teto, ele de tempos em tempos, senhor Daval, ele é reajustado, né? Até considerando a questão da inflação, da corrosão do dinheiro ao longo do tempo. Mas, naturalmente, que a proposta inicial dessa reforma tributária não é a de atingir essa figura das empresas inscritas dentro desse regime tributário. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai acompanhando essa regulamentação, que ela vai demorar 8 anos, não é isso? Até 2033, e é claro que o senhor vai voltar aqui outras vezes para a gente conversar mais. E que agradeço a oportunidade, na ocasião desejo uma excelente semana a todos.